Imagine isto. Você está suspenso no ar a apenas 30 metros do chão, voando baixo sobre uma selva densa, verde e hostil. O helicóptero vibra como um animal selvagem fora de controle, e você está com metade do corpo para fora, preso apenas por uma simples correia. O vento bate no seu rosto. O calor é sufocante. E o rugido do motor mal deixa você ouvir os próprios pensamentos. Você não tem proteção. Não há paredes para se abrigar. Só você, uma metralhadora rugindo nas mãos e milhares de balas penduradas entre as pernas, esperando para serem disparadas. Se alguém lá embaixo apontar uma arma para você, não há para onde correr. Essa era a rotina dos atiradores de porta na Guerra do Vietnã. Um papel que combinava o poder devastador das armas automáticas com uma vulnerabilidade absoluta. Não era qualquer um que conseguia fazê-lo. Exigia coragem, sangue frio e uma disposição quase suicida para arriscar a vida pelos outros. No início da guerra, as tripulações para um helicóptero eram compostas por um piloto, um copiloto e um chefe de tripulação, que também atuava como atirador lateral. Mas logo a dura realidade do combate mostrou que essa configuração era insuficiente. As baixas eram altas, as emboscadas constantes e os pousos em zonas hostis cada vez mais perigosos. Era preciso mais cobertura, mais olhos, mais fogo. Assim nasceu o papel do quarto homem a bordo, o atirador de porta, conhecido entre os soldados como o Cavaleiro da Morte. Esse soldado extra voava, literalmente, pendurado no helicóptero, preso apenas por uma correia chamada Monkey Strap. Não era raro vê-los com metade do corpo para fora, escaneando o terreno com o olhar fixo na selva, metralhadora em punho. Estar nessa posição já era aterrorizante. Mas, além disso, eles eram um alvo perfeito, visíveis, sem blindagem, vulneráveis a qualquer tiro inimigo. Sim, às vezes eles caíam. Alguns ficavam pendurados no arnês, enquanto os companheiros lutavam para puxá-los de volta. Outros simplesmente não voltavam. Apesar de tudo, esses soldados eram parte fundamental da estratégia aérea norte-americana. Participavam de todo tipo de missão, desde evacuações médicas em meio ao fogo cruzado até inserções rápidas de tropas em zonas de combate, passando por apoio aéreo próximo e supressão de posições inimigas. Sem seu fogo de cobertura, muitas missões teriam terminado em massacres. O treinamento era intenso. Aprendiam a se comunicar pelo intercomunicador do capacete, coordenar-se com o piloto e o chefe de tripulação, identificar posições inimigas e voar em formação com outros helicópteros. Tudo isso enquanto seguravam uma metralhadora vibrando com as duas mãos, pendurados no ar, com o coração batendo no ritmo do rotor. A arma principal, a icônica M60, uma fera capaz de disparar entre 500 e 650 projéteis por minuto. Era montada em suporte giratório ou suspensa por cabos elásticos no teto para facilitar o movimento. Mas, mesmo com esse poder de fogo, acertar o alvo não era fácil. Atirar de um helicóptero em movimento, com vento, vibrações e alvos móveis, era uma verdadeira arte. Não bastava apertar o gatilho, era preciso saber ler o terreno, calcular a trajetória e se adaptar a cada manobra do piloto. Alguns helicópteros armados, conhecidos como gunships, eram equipados com a temida minigun M134, capaz de atingir a incrível marca de 6.000 disparos por minuto. Esses monstros do ar podiam pulverizar uma área inteira em segundos, mas a munição era limitada, e isso obrigava os atiradores a dosar os disparos, priorizando o alvo-chave. Em média, cada missão levava entre 2.000 e 4.000 munições, dependendo do objetivo. A cada 5 projéteis, um era tracer, permitindo acompanhar visualmente a trajetória do disparo e corrigir em tempo real. Os helicópteros de transporte, conhecidos como Slicks, eram a espinha dorsal das operações. Sua função era mover tropas, suprimentos ou evacuar feridos. Nestas missões, o atirador de porta era o primeiro disparo de defesa e o último a parar de atirar. Protegia os companheiros durante a decolagem e o pouso, os momentos mais vulneráveis do voo. Já os gunships eram pura ofensiva. Sua função era devastar áreas inimigas antes da chegada dos Slicks, usando mísseis, foguetes, múltiplas metralhadoras e granadas. Os atiradores participavam diretamente do ataque, eliminando ameaças do ar com coordenação milimétrica com a cabine. Tentou-se instalar metralhadoras maiores,
como as calibre .50, mas o peso era excessivo para a estrutura do helicóptero. Optou-se por manter o equilíbrio entre poder e mobilidade, e a proteção, quase inexistente. O helicóptero não tinha blindagem real. Os coletes à prova de balas não resistiam a tiros diretos. Eram fornecidas placas de cerâmica para o peito, as famosas chicken plates, mas eram tão pesadas e desconfortáveis que muitos preferiam arriscar sem elas. O capacete de voo, com intercomunicador, era mais útil para comunicação do que para proteção. Além de atiradores, eles eram os olhos do helicóptero. Precisavam identificar qualquer possível ameaça na selva. Tarefa nada fácil. O Vietcong dominava a camuflagem como arte. Um simples movimento entre as árvores podia ser um franco-atirador ou uma armadilha mortal. Mas também podia ser um camponês ou uma criança. Muitas vezes atiravam com a dúvida cravada na alma. Quando chegava o momento de pousar em zona quente, o inferno começava. O atirador precisava disparar sem parar, cobrir cada centímetro do terreno, limpar a área e manter o inimigo afastado. Mas esse fogo os tornava o alvo número 1. RPGs, franco-atiradores, balas traçantes, tudo apontava para eles. As histórias que deixaram para trás são muitas. Um jovem atirador saltou do helicóptero para ajudar um inimigo ferido, sem avisar. Quando se virou, seu helicóptero já não estava. Passou mais de meia hora escondido, até que a tripulação voltou para buscá-lo. Outro caiu acidentalmente entre dois combatentes inimigos, neutralizou-os com as próprias armas e esperou sentado pelo resgate. Parece cena de filme, mas foi real, e lhe rendeu uma medalha. Houve também que, gravemente feridos, continuaram atirando até o último suspiro. Outros arriscaram a vida em evacuações médicas, entrando em áreas saturadas de fogo apenas para resgatar um companheiro. Mas o que mais marcou esses soldados não foi apenas o combate, e sim a rotina. Em 90% do tempo, voavam em silêncio, observando a selva infinita lá de cima. Mas os outros 10% eram um inferno absoluto. E esse inferno deixava marcas. O estresse pós-traumático era comum. Pesadelos, lembranças, a dor de ver um amigo morrer a centímetros de distância. Tudo isso foi gravado para sempre. Ser atirador de porta no Vietnã não era um simples trabalho de apertar gatilho. Era uma mistura brutal de coragem extrema, habilidade técnica e sacrifício pessoal. Esses soldados, muitas vezes esquecidos, desempenharam um papel crucial em uma das guerras mais complexas do século XX. Eram os guardiões do ar, os protetores sem escudo, os olhos e as armas vindos do céu. Guerreiros anônimos, que se agarravam a uma correia e à própria coragem para sobreviver mais um dia.